Oi pessoal! Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre a pirâmide de Maslow ou a hierarquia das necessidades de Maslow. Foi um conceito criado pelo psicólogo norte-americano Abraham Maslow que determina as condições necessárias para que cada ser humano atinja sua satisfação pessoal e profissional. Mas o que é necessidade? A necessidade é a diferença entre o estado atual e o desejado. À medida que essa diferença aumenta, maior a necessidade e urgência sentida. Assim, o indivíduo vai fazer o possível para satisfazer essas necessidades. É onde surgem os desejos e preferências. Agora vamos mostrar e explicar de uma forma resumida as etapas para a construção dessa pirâmide de Maslow. E basicamente a pirâmide de Maslow ela tem 5 etapas. Podemos falar das necessidades fisiológicas. Então, dentre as necessidades fisiológicas, entra tudo que for básico para a sobrevivência. No quesito pessoal, nós temos alimentação, porque nós precisamos comer, ter o sono, porque todos nós precisamos dormir, e o repouso, porque, se a gente está cansado, precisa descansar. Então, é um pilar de necessidades básicas. Só que a pirâmide de Maslow, ela também pode ser utilizada não só pelos fatores pessoais, mas também pelos fatores encontrados no trabalho. Então nós vimos em 2 momentos distintos alguns exemplos sobre pirâmide de Maslow, tanto envolvendo a questão psicológica, ou seja, do consumidor, da pessoa, como nós vimos também em comunicação interna, quando nós vimos a parte do trabalho. Na parte básica, o que entraria? O trabalho. Entraria o profissional saber o seu horário de trabalho, horário de entrada e saída, horário de intervalo, seus horários de descanso. Então, no segundo pilar, nós temos as necessidades de segurança. Então, quando a gente fala em necessidade de segurança, na parte profissional, a gente vê algumas coisas como benefícios. Então o profissional quer saber se ele tem alguns benefícios onde ele está. Estabilidade, se ele tem chances de continuar nesse emprego ou não, e por quanto tempo. Se o trabalho oferece a segurança mínima para estar bem, se não tem risco de se machucar. E isso também se reflete na vida pessoal, como a gente pode ver na primeira base da pirâmide. Então a gente vê na vida pessoal a liberdade, porque muitas pessoas sentem essa necessidade de se sentir livre. Uma outra situação é você se sentir seguro onde você está, no sentido de você poder desfrutar de sair na rua sem se preocupar com assaltos, com violência. A ausência de poluição seria um lugar que tenha um ar mais fresco, E a ausência de guerras, não tem nem o que dizer, Seria ótimo, não ter guerra em lugar nenhum, Seria maravilhoso mesmo. É perfeito. Então as necessidades sociais elas vão estar no terceiro ponto da pirâmide. Seria a pessoa ter família, ter contatos sociais, ou seja, ter amigos, ter uma participação na própria comunidade. Então isso tem muito a ver com as necessidades pessoais. Na profissão, nós poderíamos pensar um chefe amigável, também colegas de trabalho, bom relacionamento com os colegas de trabalho. Exatamente. E no caso de quem trabalha, digamos assim, um ambiente mais solitário, interação com os clientes. Porque não é porque você é cliente que você não pode ter uma amizade, Um não pode ter. Exatamente. E, se você tá lá como recepcionista, às vezes você encontra uma pessoa super bacana que vai lá na clínica. Entre os professores e alunos, tem áreas e áreas que podem encontrar situações que tenham a ver com isso. Então, digamos que no aspecto profissional seria a interação com aquelas pessoas do seu meio de trabalho, que não são seus colegas exatamente, mas que são pessoas que usufruem do trabalho que você oferece. Você fala. E é tão bacana você ter um lugar assim que você tem um bom relacionamento com todo mundo, mesmo que você seja de um setor específico, a pessoa de outro, mas você ter um relacionamento cordial, educado. E é aí que entra a nossa outra parte da pirâmide, já tá perto da pontinha, que seria a da estima, ou autoestima, cada pessoa chama de um jeito. Que é você se sentir aceito, seja na área profissional, seja na área pessoal, isso conta muito. E nessa necessidade a gente acaba encontrando que muitas pessoas precisam da aprovação da família, da aprovação dos amigos. Ela quer sentir que as pessoas vão dar um feedback e vão dizer, olha, você tá indo no caminho certo, bem, No profissional, além daquele ponto de querer ser amado pelos colegas de trabalho, por que não? A pessoa busca ter reconhecimento, Olha, fulano trabalha super bem e tal. Não tem coisa melhor do que você estar num trabalho, as pessoas falarem, olha, você tá fazendo bem seu trabalho, uma pessoa dedicada, chega no horário, cumpre suas
suas funções bem, muito Bateu legal. a meta. Bateu a meta. Nossa, isso aí é muito legal. E aí, né, você ter um reconhecimento, nem que seja por palavras, muda seu dia. Alguém fala pra você, olha, você tá fazendo o seu trabalho direitinho, as pessoas estão dizendo que você atende super bem. E aí a última pirâmide que nós, né, o topo da pirâmide seria a autorrealização. Ou seja, quando a pessoa ela se encontra, né, daquele boom, né, na vida de alegria, né? Essas transformações mais profundas, né? Então ela acaba sendo um pilar do topo. Um exemplo é educação. Então quando a pessoa faz faculdade, quando ela faz um mestrado ou um intercâmbio que ela sonhou tanto, isso acaba virando um aspecto de autorrealização. Ou questões religiosas. Tem pessoas que quando fazem uma conversão ou quando elas fazem um retiro espiritual ou quando elas meditam em um lugar paradisíaco. Crescimento pessoal, quando você começa numa profissão X e aí dentro da empresa você cresce, Vai cresce, subindo, cresce. subindo. É. É que a gente já tá imaginando, tipo, ai, essa olha, né? Enfim. Então, às vezes você começa como estagiário e quando menos espera já virou um editor, Né? né? Isso faz uma diferença então, Sim. né? E aí a pessoa se vê crescendo, é uma sensação, tipo, tô nas nuvens. Muito legal. Por exemplo, nesse pilar da autorrealização, aconteceu com, por exemplo, um tio meu. Ele começou como manobrista e aí ele foi cobrador, depois foi motorista. Então, de certa forma, ele teve um crescimento. Ele já tá na empresa, vai fazer 30 anos. Ele recebeu até uma medalha. Parabéns, tio! Né? Oportunidade, parabéns. Mas você vê que a empresa dá essa possibilidade, possibilita esse crescimento dentro da empresa. Isso é muito bacana. É bacana pensar, por que eu vou contratar uma pessoa de fora se eu tenho pessoas muito qualificadas aqui dentro que eu posso fazer um treinamento com ela, dedicar um tempo para ela para que ela possa se desenvolver ainda mais dentro da própria empresa. Por que buscar fora se a gente pode ter aqui dentro? Exato. Que é aí que entra muito a importância de uma comunicação interna eficaz, para que Exato. perceba quando há necessidade de abrir, né, uma vaga externa, se às vezes dentro do próprio grupo, né, de profissionais pode ter alguém qualificado para ocupar aquela vaga. Então muita gente acaba tendo esse benefício de ser reconhecido. Então nessa ele passou por essas etapas da pirâmide, tipo, foi reconhecido pelos colegas, teve a oportunidade e se autorrealizou. Por isso que a cultura e o clima organizacional, que é uma das coisas que a gente conversou em vídeos anteriores, já tem um tempo aí, a gente falou justamente sobre isso, porque é importante você conhecer o clima, é importante você saber se você combina com aquele clima, mas também com a cultura da empresa, e muitas vezes o clima e a cultura eles podem fazer diferença. Se a cultura for de primeiro vamos ver se tem aqui dentro e depois pegar lá fora, pode valorizar muito as pessoas para que elas continuem com a empresa, né? Ajudando a empresa a evoluir e a crescer. Porque ninguém consegue nada sozinho. Nenhum empresário cresce sozinho, nenhum funcionário cresce sozinho. Nos passatempos, então a pessoa pode se sentir realizada fazendo aquela viagem que ela sempre quis. Andando de skate. E com relação à profissão, igual aconteceu com o tio da Jaque, pode acontecer da pessoa pegar um trabalho desafiante, ou melhor dizendo, algo que seja desafiador, tipo, vou fazer uma matéria pro Globo Repórter, vou viajar escalando uma montanha, mas eu não sei se eu vou conseguir. Tem medo aí de eu vou lá. altura. Mas a pessoa vai lá, vence aquele obstáculo. Ou faz que nem a gente que fez uma trilha, que a gente pensou em gravar, mas depois na hora do vamos ver, foi tanto medo que não gravamos. Não deu pra gravar, mas Não foi deu. muito legal. Atravessar aquele rio, a gente pensou, pronto, vamos ficar aqui do outro lado. Como é que a gente ia voltar? E como é que a gente ia voltar? A gente nem sabia eu não lembrava mais o caminho da Também volta. não. Aí se o pessoal resolvesse deixar a gente pra trás, a gente tinha ficado lá até hoje. Nossa, Jaque. Não, exagerado. Não, a gente tava com guia, não exagera. Tava com guia, o guia não ia abandonar a gente. Não mesmo. Então, diversidade e autonomia, né? Você ter o direito de, numa determinada situação, um determinado problema, ser útil para a empresa e sugerir uma mudança, uma melhoria. Participação nas decisões. Entra muito com relação a isso também, porque às vezes tem necessidades que a empresa tem empresários, tem profissionais que vão pensar em um caminho e às vezes algo tão mais simples pode ser feito para reverter um quadro, reverter a situação, que acaba melhorando. Sim. E mais cabeças pensando vão achar uma solução bem mais rápida do que só uma determinada pessoa. Por exemplo, só a chefia
diante de uma crise, diante de uma situação, pode pensar, não, vamos dividir com os colaboradores, que eles também podem colaborar, eles também podem dar ideias bacanas e que podem ser implantadas, podem ser desenvolvidas. Às vezes a pessoa dá uma ideia, mas a ideia ainda não está bem formada, mas se você começar a pensar, colocar outros aspectos, pode ser que vire uma ótima solução para toda a empresa. Tem pessoas que têm uma facilidade em ajudar nesse sentido, que às vezes um ponto de vista, um pensamento é um clique. Sim. E um clique para fazer uma transformação. Então, é nessas horas que às vezes a gente se pega em certas situações e pensa, nossa, nunca pensei nisso. Independe de cargos. Uma pessoa pode ser do cargo que for, se ela tiver uma ideia brilhante, ela tem tudo na mão. Então, não tem coisa melhor do que essa pessoa conquistar a simpatia e aí ele poder pensar que, poxa, eu fui útil, né? Então, é estar no topo da pirâmide, cá entre nós, né? Esse tipo de coisa. É uma coisa que te realiza, assim, de uma forma que você fica... nem imaginou, né? Então a pirâmide de Maslow, para que vocês, né, possam perceber em resumo, ela conta com 5 situações, né, com 5 pilares: fisiológicas, de segurança, sociais, de autoestima e de autorrealização, divididas nesses 2 conceitos, de vida pessoal e de vida profissional. A Jaque até comentou que vai ser legal a gente deixar um link falando basicamente do que é isso, a gente também vai deixar na descrição. Sim, para vocês conhecerem um pouco mais, quem quiser se aprofundar aí, é um link bem bacana. Com detalhes, né? Legais, bem bacanas mesmo. Se você gostou, deixa então seu like. Compartilha aí com as pessoas, comenta aí embaixo se você já ouviu falar da pirâmide de Maslow, se você a gente esqueceu de alguma coisa e você lembrou, quer acrescentar, deixa aí embaixo, compartilha com as pessoas, conheça as nossas redes sociais, será um prazer ter a sua visita lá, a sua companhia, e também visite o nosso blog que a gente coloca bastante coisa bacana lá também. É isso, beijo, até a próxima! Até!